Pedro Rocha era um jogador extraordinário, uma figura humana incrível. Era um jogador que ao mesmo tempo era meio armador, ele era um goleador. Pedro era um jogador brilhante, era um gentleman, né, jogando futebol. Ele dava muita força pra gente que era jovem, né? Tinha o Muricy, tinha o Serginho, tinha o Zé Carlos. Aquele time de São Paulo de 70 e 71 ganhava de 1-0, 1-0 era goleada. Todo fechadinho atrás, bola pro Gerson, Gerson pro Terto, Terto troma com o goleiro, Toninho vem e faz o gol. Sai, entrando o Terto, sobrou para Toninho, atenção, caiu o primeiro gol, Toninho! Aí o São Paulo começa a ganhar, que era uma novidade. Assim que o Morumbi foi entregue, eu falei, agora eu preciso montar uma equipe para tentar ganhar um campeonato, para dar uma satisfação para essa torcida. E tive sorte que logo no primeiro ano ganhei um campeonato, no segundo ano tornei a ganhar. Na minha época tem que ganhar. Joguei de São Paulo. Não adianta, tem que ganhar. Para mim, a melhor fase da minha carreira foi nessa época. 7-1, 7-2. Na área, Toninho, boa jogada, Toninho, gol! Participei da Libertadores de 72, mas a grande frustração foi a de 74. Chegamos na final com o Independente. Ganhamos aqui em São Paulo, fomos a Buenos Aires, perdemos, e a negra nós fomos para Santiago. Nunca o São Paulo chegou tão perto de um título da Libertadores e entregar o caneco para os argentinos perdendo um pênalti no final do jogo foi pior ainda. Zé Carlos Serrão ficou marcado na lista negra da torcida tricolor. Ninguém quis bater o pênalti, entendeu? Ele não era o batedor oficial do São Paulo, né? Era outros mais experientes, mas sentiram na hora que a coisa estava muita pressão, e aí ele resolveu bater e perdeu e ficou marcado por isso. E a gente foi campeão em 75. Não era um timaço, mas era a união muito boa. Correu para a bola, tirou, defende Valdir! Campeão no São Paulo! Campeão paulista de 1975! Aí foi se descobrir o tamanho da torcida do São Paulo. Pelo menos ter ideia do tamanho da torcida do São Paulo. Serginho também foi. Tocou. Chicão levantou. Vai Serginho, atenção! São Paulo! Primeiro gol! Serginho! Aí pegou naquela fase que o Serginho, o Chulapa foi suspenso, né? Até ficou fora da final. Atravessa Sérgio, São Paulo buscando. Serginho empata no último instante o São Paulo. Luiz Côntaro não marcou. Luiz Côntaro deu um impedimento. A minha Copa realmente era 78, né? Estava numa fase espetacular no São Paulo, estava voando mesmo, né? E aí teve esse episódio. Deu dar um bico na canela do Bandeirinha. Vandevaldo Rangel deu impedimento. E o Serginho, inconformado, foi e chutou. Se eu soubesse que eu ia tomar uma onda, eu tinha arrancado a perna dele fora. Podia fazer aquilo, né? Não podia, né? Mas, enfim, ele perdia, ele tinha o sistema nervoso dele, né? Foi um biquinho de leve só. Fez aquele estardalhaço todo, tá entendendo? Mais um motivo, ali já também estava num bom momento, tomei 100 dias de gancho. Por causa daquele biquinho só, coisas pequenininhas. Negrão, foi calma, meu, pode ser bravo demais. Mas era um cara, assim, era muito bom ele. Ele, ao mesmo tempo, era muito explosivo, mas ele era um cara bom, assim, em coração. Serginho Chulapa era um doce de pessoa, arteiro que só, né? Brigava lá no campo, mas quando vinha para conversar, ele era super amigo, né? Não, eu encontrei bastante dificuldade, bastante obstáculo na minha carreira mesmo aqui dentro de São Paulo. Mas eu soube suprir essa má fase que eu tive aí uns tempos atrás, desde o começo do juvenil. E graças a Deus consegui pular todos os obstáculos tranquilamente. No começo, foi visto pela torcida do São Paulo com certa distância, um grosso. Mas não era nada. Pô, a gente jogava muito bem. Eu me lembro, por exemplo, da estreia do Serginho. Serginho, esse que está ali atrás, conhecido depois como Serginho Chulapa. E a própria paixão pelo Serginho fez com que a minha relação com o São Paulo tivesse um componente de uma inflamação de paixão, assim, onde eu passei a ir aos estádios quase que sempre. Ele fez não sei quantos gols aqui, eu falei, ó, negão, pelo menos uns 40% dos gols que você fez no São Paulo
Fui eu que passei para você. Conseguir ser o maior artilheiro da história de um clube como o São Paulo, dá um currículo espetacular para mim, né? Feliz de ser o maior artilheiro até hoje, que dificilmente alguém pega. Tentaram me pegar, mas não conseguiram, né? Olha o segundo aí. Serginho arrematando com 3 atrás dele. A forma do campeonato era diferente. Era por grupos, classificava. Então, na hora H, o time funcionava. E nós sabíamos que o Atlético ia ser muito difícil. E nós fomos para lá com aquela dúvida, né? Jogava Reinaldo, jogava Serginho ficou, tá suspenso, aquela confusão toda. Aí domingo de manhã tocou o telefone, aí era um dirigente de São Paulo e falou: mas você tem que pegar o Chulapa, e trazer ele aqui para Belo Horizonte. Eu falei: você tá louco, essa hora, onde que eu vou encontrar o Chulapa? O Chulapa deve estar numa balada ainda, acho que lá era 9 horas da manhã. O Chulapa, eu não vou encontrar ele nunca, cara. O jogo era 4 horas. Ele me achou num bar lá na Casa Verde, já com passagem comprada, tudo. Falei: pô, mas esse negócio, você vai para Belo Horizonte, pô, fazer o que lá? Não, o Minelli quer armar um esquema lá. O que você tá fazendo aqui, moleque? Eu falei: vim buscar você, meu. Os caras querem que eu te ponha no avião aí, você tem que ir para Belo Horizonte. Eu falei: é loucura, isso. Tava chovendo pra caramba, tava feio o tempo. Aí peguei um jatinho: você vai? Eu falei: eu não. Aí eu fui sozinho, né? Mó medo, né? Uma chuva que tava lá também. Aí foi com uma estratégia do Minelli. Aí cheguei no Mineirão, entrei no vestiário, troquei de roupa, né? Comecei a fazer o aquecimento e o Minelli deixou a porta aberta. Era tudo uma encenação, porque não podia jogar. Aí o técnico do Atlético entra em pânico, manda chamar o Reinaldo. Diz: bom, se o Serginho vai jogar, eu jogo o Reinaldo também. E foi aqui só ameaça, né? Antes do jogo, os caras ameaçando o Reinaldo. E aí o São Paulo chegou com o Chulapa e falou: tá bom, se pôr o Reinaldo, eu ponho o Chulapa. Os dois eram artilheiros, né? Os dois eram os principais artilheiros. E acabou que aconteceu do empate. E eles não conseguiram fazer nada também. Tiveram chance nenhuma, tal. E foi pro pênalti. Pênalti agora é na malandragem, né? Eu saí fora, porque eu não sou de bater pênalti. A coisa voltou para mim, né? Eu falei: pô, eu preciso dar tirar um pouco a concentração desses jogadores. E eu comecei a falar, né, que o Atlético, vocês estavam nervosos, os jogadores estavam nervosos, que o Atlético tinha a responsabilidade de ganhar, que eu ia crescer dentro do gol, que o gol ia ficar pequenininho. Autoriza Toninho Cerezo. Inicia uma caminhada, bateu, errou Toninho Cerezo. O humor desequilibra as pessoas. É a maneira mais inteligente de se fazer. Ele fazia isso, aquilo deixou o pessoal do Atlético, que era um time melhor na época. Até chegar a cobrança do Márcio, última cobrança. Aí eu cheguei e passei a mão nele, né? No bumbum dele. E ele olhou para mim assim e tal. Eu falei: esse já tá no papo. A torcida do São Paulo agora é para que o Atlético erre essa cobrança de pênalti. Zé Sérgio está fazendo sinal para o Valdir que a bola vem no canto direito dele. Atenção, partiu Márcio, errou! O São Paulo é campeão brasileiro de futebol de 1977. Vitória da raça, vitória da vida, vitória do São Paulo. Por isso é que São Paulo é o clube da fé. Quando na verdade ninguém esperava, o São Paulo consegue chegar até lá. Só uma coisa importante: Rubens Minelli, tricampeão seguido do Brasil. Nós tivemos realmente muita satisfação de ver o nosso trabalho coroado de êxito, porque o São Paulo, tido e havido e desacreditado quando nós iniciamos o trabalho, foi uma equipe que teve uma conduta regularíssima. O Minelli foi o treinador assim que começou no Brasil mudar o futebol brasileiro, o Minelli. Ou seja, foi na época o cara que eu mais aprendi no que diz respeito assim, a futebol tático, que antes não era tanto assim, né?